Olá pessoal, estamos novamente aqui nos estúdios da PCI Concursos. É uma satisfação reencontrá-los. Eu sou Gilberto Ligeiro, professor de Direito Civil, e nós ainda estamos tratando de responsabilidade civil, né? Um tema bastante importante, como a gente vem destacando. São várias as questões, os problemas envolvendo a responsabilidade civil. E agora nós vamos então tratar, né, nesse encontro, justamente vamos falar de uma classificação da responsabilidade civil extracontratual. A responsabilidade civil extracontratual que se divide em responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. Uma classificação clássica, né, considerada clássica, importante e que nos ajuda a pensar justamente na prova, né, de pelo menos um dos elementos o pressuposto da responsabilidade civil. Então vamos procurar entender essa classificação pela sua importância fundamental. Então vejam, nós temos nessa classificação duas modalidades, a chamada responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva, para a sua caracterização, ela exige, a responsabilidade subjetiva, para a sua caracterização, exige a prova de culpa, em sentido lato, né? Haverá necessidade de se provar o dolo ou a culpa propriamente dita para a sua verificação. Essa é a chamada responsabilidade subjetiva, que em regra é adotada pelo Código Civil, apesar dos inúmeros casos de responsabilidade objetiva, como nós vamos ver. Então chamem atenção para esse detalhe, caro amigo concursando. Por outro lado, nós temos a responsabilidade objetiva, a partir da qual não há necessidade do elemento culpa, bastando então o ato, o dano e o nexo de causalidade para a caracterização da responsabilidade. Vejam que nós temos alguns dispositivos aqui importantes e que nos ajudam a pensar sobre a responsabilidade subjetiva. Vejam, no artigo 186, por exemplo, lá no artigo 186, o que nós temos? No artigo 186, vamos fazer a leitura, caros amigos, do artigo 186 do Código Civil. O artigo 186 diz: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então nós temos aqui, na verdade, uma definição, uma ideia do pressuposto da causa, né, e a causa ligado à culpa, né, imprudência e negligência. Isso daqui, essa culpa é elemento da responsabilidade subjetiva. Então, para o artigo 186, nós temos aqui responsabilidade subjetiva. Por outro lado, no artigo 187, aproveitando-se aqui, na sequência desse dispositivo, nós podemos falar em responsabilidade objetiva. O artigo 187 diz expressamente que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Aqui, nesse caso, nós estamos diante de responsabilidade objetiva. O ato ilícito aqui, no artigo 187, gera o dever de indenizar, tá? Decorrente de um abuso de direito. E se nós analisarmos o artigo 927, a regra que nós temos lá, e nós podemos então buscar lá no artigo 927 do Código Civil, nós temos que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo, e aqui nós temos uma ideia também
de responsabilidade subjetiva, pelo menos em regra, ok? Então, num primeiro momento, são essas ideias que nós precisamos estabelecer em relação à responsabilidade civil extracontratual e a sua classificação. Vejamos então, agora de forma mais aprofundada, a responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil objetiva. Lembrando que a regra é a responsabilidade subjetiva, né? Responsabilidade civil extracontratual subjetiva. É o que a gente tem no 927 que nós acabamos de ler. Bom, para a caracterização da responsabilidade objetiva, quais são os requisitos? Quais são os requisitos que devem ser observados eventualmente para sua caracterização? O que se exige? Primeira coisa, aqui no item A, previsão legal expressa. Ou seja, há uma exigência do legislador falar que naquela hipótese ou naquela situação haverá responsabilidade objetiva. Vejam, por exemplo, o artigo 931 do Código Civil. O artigo 931 diz assim, vejam lá, caros amigos, caros concursandos, vamos acompanhar a leitura do dispositivo. Artigo 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Vejam que o legislador não poderia ter sido mais claro nesse dispositivo, porque ele fala expressamente que a responsabilidade independe de culpa. E aí nós temos então uma responsabilidade objetiva pelo simples fato de colocar o produto em circulação. O 931 é exemplo claro de hipótese legal. Mas voltando aqui ao nosso slide, o que nós temos? Também haverá responsabilidade civil objetiva nas hipóteses que o legislador prevê, mas também quando a atividade implica em risco aos direitos de outrem. Quando a atividade implicar em risco, nós estamos diante da chamada teoria do risco. Vejam lá, vamos acompanhar, mais uma vez, a leitura do Código Civil, especialmente o parágrafo único do artigo 927. O que o parágrafo único diz do artigo 927? Acompanhem a leitura e chamem a atenção. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Então, o parágrafo único do 927 não poderia ser mais expresso. Ele fala de forma clara e precisa que a responsabilidade objetiva estará naquelas situações em que o próprio legislador mencionar ou quando a atividade normalmente desenvolvida implicar em dano. É a chamada teoria do risco. O sujeito acaba assumindo o risco em razão da atividade dele de causar esse dano. Então vamos entender quais são, eventualmente, as vertentes relacionadas a essa teoria do risco. De que maneira, efetivamente, pode ocorrer essa hipótese de responsabilidade civil. Então vejamos, aqui nós temos algumas subespécies, vamos assim dizer, algumas vertentes das teorias do risco. A primeira é a chamada teoria do risco-proveito. Risco-proveito. E por que é uma teoria do risco-proveito? Porque ela está ligada a uma questão de proveito econômico. Proveito econômico. De proveito econômico. Então, nós temos o que aqui? Nós temos uma atividade, uma atividade desenvolvida em que o sujeito ele tem o quê? Um ganho,
há efetivamente um ganho. E existindo esse ganho, ele então deve arcar com eventuais prejuízos causados a outrem. Nós temos aqui exemplo, né? O exemplo do quê? O exemplo da súmula 492 do STF e ainda o caixa eletrônico instalado fora da agência bancária. Nesse caso, o banco que é dono do caixa eletrônico, ele vai responder justamente porque o caixa eletrônico está fora, mas ele assume o risco. Ele assume o risco por tudo aquilo que eventualmente acontecer, um assalto, enfim, que acontecer ali, algum prejuízo que acontecer nesse caixa eletrônico fora da agência bancária, tá? Então, vejam que aqui a teoria é chamada teoria do risco-proveito, justamente porque há esse ganho. Bom, por outro lado, nós temos a chamada teoria do risco criado. A teoria do risco criado, o que nós temos? O agente causador do ilícito deve indenizar porque a sua atividade simplesmente gera o risco, independentemente de proveito. Vejam, essa teoria, ela é bastante complicada na sua aplicação, porque qualquer atividade poderia gerar risco. Inclusive, a gente coloca como exemplo aqui, dirigir um automóvel já seria uma atividade de risco. E nem sempre isso pode ser entendido como efetivamente uma causa geradora de danos. Simples fato de dirigir já causa risco. Então essa teoria tem que ser analisada com bastante cautela, chamada teoria do risco criado. Ainda nós temos aqui a teoria do risco administrativo. Essa é uma teoria bastante aplicada porque a responsabilidade é objetiva e ela é gerada simplesmente porque os danos ocorreram por uma conduta da administração pública. Então, na conduta, chamem atenção, destaquem, que tem que ser a conduta. A conduta da administração gera o chamado risco administrativo e, por consequência, é a responsabilidade civil da administração pública. E essa teoria está prevista justamente no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vamos lá na Constituição Federal, caros amigos concursandos, para fazer a leitura do dispositivo, artigo 37, o seu parágrafo 6º. O parágrafo 6º do artigo 37 diz assim: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então a responsabilidade é objetiva, pelo simples fato de existir um risco administrativo, conforme prevê aqui o parágrafo 6º. A indenização haverá. Nada impede do Estado, da administração pública, se voltar contra o agente causador, nos casos de dolo ou culpa. É uma teoria bastante aplicada nos nossos tribunais, a chamada teoria do risco administrativo. E ainda nós temos a chamada teoria do risco integral. Nessa hipótese, a responsabilidade é objetiva e não admite excludentes de responsabilidade, ou seja, o risco é integral e o dano merece ser também ressarcido de modo integral. Não se admite nenhuma excludente de responsabilidade, culpa de terceiro, enfim, culpa exclusiva da vítima, não há nenhuma excludente. O nexo sempre haverá em se tratando, por exemplo, o próprio STJ aplica essa teoria nos casos de danos ambientais. Em se tratando de danos ambientais, o risco é integral, não tem como se imputar a responsabilidade a outrem.
ok? Então nós temos aqui a chamada teoria do risco integral. É claro que essas teorias devem ser aplicadas com parcimônia, com cuidado, em cada caso concreto, ok? É importante, já que nós estamos falando de responsabilidade civil e de responsabilidade objetiva, nós lembrarmos então de alguns outros casos, né, para a gente finalizar aqui. Nós temos que pensar em alguns exemplos, né, em algumas situações previstas pelo legislador como hipóteses de responsabilidade objetiva. Nós podemos citar aí, caros amigos, o artigo 936 do Código Civil. O legislador diz que o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. O 938 diz que aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. É uma hipótese de responsabilidade objetiva de coisas lançadas, né, que caírem, líquidos ou sólidos que caírem do prédio, enfim, gerará o dever de indenizar. Aqui nós temos uma responsabilidade que o legislador, ou melhor, que a doutrina chama de, vamos a encontrar um espacinho aqui, artigo 938, né? Entre aspas, effusis et dejectis. Do latim, effusis et dejectis. Eventualmente, vale a pena vocês chamarem atenção para esse tipo de responsabilidade civil objetiva do artigo 938, que é a responsabilidade pelas coisas que são lançadas ou que caem, né, de um prédio, conforme aqui o 938, uma hipótese de responsabilidade civil objetiva. Enfim, e aqui nós encontramos uma série de outras espécies de responsabilidade objetiva. Tá? Também nós podemos citar aqui a responsabilidade objetiva fora do Código Civil. Vocês podem citar aí, por exemplo, a responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, né? A responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, conforme nós temos aí na Lei 6938 de 81, né? Que é a lei da política do meio ambiente, né? A política nacional do meio ambiente. Também vale a pena a gente citar aqui a responsabilidade civil por vício ou fato do produto prevista no Código de Defesa do Consumidor, artigo 12, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos aí alguns exemplos de responsabilidade civil objetiva fora do Código Civil, na legislação esparsa. Meus caros amigos, mais uma vez, né, deixo aqui registrada a minha satisfação de estar com vocês, torcendo para bons estudos, sigam em frente e até a próxima.